Seja muito bem-vinda. Já estava falando aqui para eles, eu tenho certeza que essa live ela vai render muitos frutos, né? Não só para a gente, Sim, enquanto profissional, mas para as outras mães que estão com o bebê ainda no forninho e as mães que estão passando pela mesma fase que você está passando. Então, assim, antes de a gente começar, eu queria primeiramente que você se apresentasse, quem é a Clarice, e depois eu vou fazer um breve resumo de como foi o nosso primeiro contato. Pode ser assim? pode ser. Então, vamos lá? Então, meu nome é Clarice, como a Cris já falou. Eu sou médica pediatra e mãe da Amélia. E aí atuo no serviço de neonatologia de alguns hospitais daqui de São Luís, né? Faço sala de parto e tenho um consultório é, onde faço atendimento de bebês, crianças, né? Atendimento de puericultura e de crianças maiores também. Então, essa é mais ou menos a minha trajetória, assim, no mundo da pediatria. É, e essa parte de contato com os bebês, né, começou muito cedo. Então, quando eu estava na residência ainda, é, eu já era muito voltada para essa parte do cuidado neonatal, né? Apesar de não ser neonatologista, mas sempre atuei muito no cuidado com bebês. E aí, essa é a minha parte, assim, principal, sabe? Atuo com crianças maiores no consultório, como já falei. E aí, o acompanhamento com os bebês começa ainda quando a gente está no pré-natal. Então, faço atendimento, pediátrico pré-natal, escuto as mães, as dúvidas, a gente conversa muito nesse período e essa é uma consulta super importante. Eu não sei se todo mundo já conhece, tem acesso, mas é super importante mesmo porque ali a gente consegue tirar muitas dúvidas, esclarecer muitas coisas que vão acontecer ali depois que o bebê nasce, né, ali nos primeiros dias, nos primeiros meses. E isso faz toda a diferença na condução do cuidado. Então, essa parte, esse conhecimento prévio é super importante, né? Então, assim, eu acho que isso faz diferença quando a gente está enfrentando ali os primeiros desafios com o bebê, né? Muito importante isso que ela falou em relação à nossa preparação. Então, eu sempre brinco com as pacientes, Clarice, quando eu atendo na gestação, que eu também faço acompanhamento desde a gestação, que a gente está vendo um lado da amamentação, né? A gente vai estar preparando essa família para os possíveis desafios que vão acontecer nessa primeira fase do pós-parto, mas a gente só tem uma parte ali do contexto que a gente está conhecendo. E, na realidade, a amamentação ela vai ser concretizada quando a criança nascer. A gente vai Exatamente. vivenciar, né, todo o ambiente, todas as condições que estejam inerentes à mãe e ao bebê, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar. E assim, antes da gente começar a entender como é que foi essa experiência que a Clarice teve, né, com a Amélia, eu queria trazer como é que foi o nosso primeiro contato. Eu e Clarice, a gente conheceu pelas redes sociais, depois a gente descobriu que a gente faz parte da mesma paróquia, então já foi conectando ainda, né, mais a questão da nossa fé. E aí ela entrou em contato comigo através do Instagram, ela começou a ver meu trabalho e chegou a mim. A nossa princesa nasceu 29 de julho, se eu não estou enganada, Isso. né? E a gente teve nosso primeiro contato 4 de agosto. Então a gente estava já na fase ali da apojadora, aquela fase que eu sempre digo que é a fase mais desafiadora da amamentação. Se a gente pode dizer, classificar como uma fase desafiadora, né? Que cada mãe vai viver de uma forma diferenciada, cada uma dessas fases. Mas assim, ela chegou nessa fase, né, na fase exatamente da pojadura, onde a descida do leite estava tipo bombando ali, e a gente já iniciou com alguns desafios. Então, ela chegou a mim já com desafios implantados, né? Que foi a questão dos mamilos já fissurados, dor e com um quadro emocional já bem abatido, né? Já bem comprometido. E eu sempre falo, o nosso emocional eu acho que é uma das questões mais importantes nesse processo da amamentação, porque a gente trava com dor, né? A gente trava com a questão das incertezas, o que está acontecendo, o que pode acontecer.
E quando a gente é da área de saúde, esses entraves, eles acabam, digamos assim, tendo um peso a mais para a gente, né? Então, a gente chegou com esse quadro e, graças a Deus, a gente conseguiu fazer o manejo em tempo hábil ainda, conseguiu um encaixe para atender elas. Aí, nós fizemos a avaliação e fizemos já o manejo necessário, os ajustes necessários. E no mesmo dia, não sei se Clarice se lembra, mas no mesmo dia a gente já conseguiu ter um êxito aí. Inclusive do emocional. Até brinquei com ela, né, Clara? Ela Uhum. tava meio chorosa, mas depois a gente foi contextualizando, a gente foi tranquilizando e ela começou a relaxar. E esse relaxamento foi muito importante para essa também drenagem dessa mama, né, do seio. A gente tinha alguns desafios já confirmados em relação a um freno lingual duvidoso, né, que a nossa princesa apresentou, mas a gente fez ajustes e a gente conseguiu evoluir. E depois fizemos, depois a gente ter conhecido um pouquinho mais a história, fizemos os manejos necessários, aí a gente foi para a laser terapia para amenizar também essa mama, né? Diminuir a questão da dor e acelerar o processo da cicatrização. E a gente teve um resultado bem rápido, que eu até considero rápido, bem satisfatório. Depois a gente teve outro encontro, que é o que eu falei até anteriormente da live, que é importante a gente ter esse retorno, a gente ter esse acompanhamento para saber se aquilo que a gente alinhou na consultoria de fato está surtindo efeito. E se não, a gente precisa, em tempo hábil, estar fazendo os ajustes necessários. E isso a gente fez na consultoria da Clarice. E tanto é que ela está aí hoje plena, lindíssima, né? Amamentando sua princesa, sem complicação. Então, assim, ela está começando a respirar melhor, né? Nessa amamentação. E mas não vou falar muita coisa, não. Quem vai falar dessa experiência, como está sendo, é a Clarice. E a primeira coisa que eu pergunto para a Clarice, eu até fiz alguns apontamentos para a gente não esquecer nada do que de fato é importante estar trazendo aqui para as pessoas que estão nos assistindo, é que como foi, Clarice? Apesar de ter falado mais ou menos, né? Mas a gente já estava aí quase uma semana de vida da nossa princesa, e eu queria entender melhor, passar para as pessoas como é que foi esse início da amamentação para você. Então, uma coisa importante assim que eu queria pontuar na fala da Cris é que a gente fez mesmo o teste da linguinha e o teste da linguinha da neném foi duvidoso. Mas, apesar disso, quando a gente começou a intervenção, né, ajuste de pega, posicionamento adequado, é, eu consegui amamentar sem dor. Então, ter um freio lingual duvidoso não necessariamente indica que você não vai conseguir amamentar ou que vai ter alteração na amamentação. E nem que o bebê obrigatoriamente vai precisar fazer uma A intervenção. frenectomia para resolver isso, né? Porque muita da dificuldade que a gente tem na amamentação é decorrente do próprio processo da amamentação, do conhecimento ali do seu corpo, do conhecimento do bebê, aquela interação que começa a se consolidar nos primeiros dias. Então, tudo é muito novo. E isso tudo interfere no processo da amamentação. Então, não dá para a gente. Eu sempre falo isso no consultório, converso com muitos profissionais, né? A gente resumir um, um problema a uma determinada a uma determinada é, Causa, né? Alguma a um interferência. determinado achado, digamos assim, né? Uhum. Então, nem sempre é isso. Tanto que no meu caso, né, como a Cris falou, quando a gente fez a primeira consulta ali que reposicionou, eu já conseguia amamentar sem dor. Então, sem a gente fazer frenectomia, nada, né? Então, assim, não estou dizendo que não é necessário, existem bebês que realmente precisam dessa intervenção e que ajuda, mas não é só isso. Diversos fatores, né, inclusive emocionais, que interferem diretamente nesse processo. Então, a gente sempre precisa ter uma visão bastante ampliada sobre a amamentação para a gente conseguir que ela flua da melhor maneira. E Isso. agora, quer falar, Cris? É só para complementar essa tua fala em relação ao freno, que é muito importante esse achado. Porque exatamente por isso que é importante a gente saber avaliar, né? Não tá só, tem um freno alterado, vai logo para a intervenção. Daí Isso. a importância da gente, primeiro passo é fazer
o ajuste de pega e de posicionamento, ou seja, avaliar essa amamentação, que nem todos os casos que um bebê tem freno alterado é indicativo de cirurgia ou de Exatamente. cirurgia imediata. Tem casos, eu Exato. tenho vários pacientes que a gente acompanha que tem um freno duvidoso, sim, mas ao longo do processo está evoluindo bem. Então, deixa quieto nesses casos, né? Agora, tem casos que realmente a gente precisa fazer a intervenção imediata, mas por isso que é bom a gente estar avaliando junto com a família essa necessidade ou não, e a família está atenta em relação aos possíveis sinais aí de alerta ao longo do Isso. acompanhamento. Então, isso, a Clarice, ela está bem atenta em relação a isso, até porque a gente já tinha, quando eu cheguei a essa família, a gente já tinha um teste lá duvidoso, e aí eu solicitei para ela que a gente fizesse uma reavaliação com a odontopediatra, que é outro profissional que entrou no processo da amamentação dela também. E aí foi que a gente entrou em acordo que, no momento, como a gente já tinha feito os ajustes necessários em relação à amamentação, está fluindo bem, tanto para o bebê como para a mãe, não tinha necessidade ainda de intervir. Então, a gente está em observação, mas a mãe está fluindo. Então, esse filho é muito importante para a família e o profissional que está atendendo, né? Nem todo caso é cirúrgico. Isso, então, assim, isso que a Cris falou é super importante também. Então, a avaliação com o odontopediatra faz parte do processo. E aí, a gente fez a avaliação com o odontopediatra, inclusive uma odontopediatra muito boa, Carol, e ela continua acompanhando a gente até hoje, já fez algumas reavaliações, porque a gente precisa realmente acompanhar, né? Para ver se vai ser preciso, se não vai ser preciso intervir e, quando for necessário, fazer essa intervenção, se for necessário. E Isso. aí, agora eu vou falar um pouquinho sobre como foi o início da amamentação para mim, né? Que foi exatamente o que a Cris perguntou. Então, assim, foi um momento muito marcante, porque eu consegui uma coisa que eu prezo muito e que todas as vezes que eu tenho oportunidade, posso, que faço sala de parto, eu tento fazer acontecer, que é a amamentação ainda na sala de parto. E isso aconteceu para mim. Então, quando a Amélia nasceu, logo depois de alguns minutos, né? Porque ela precisou de intervenção ali imediatamente após o nascimento, mas logo após pouquíssimos minutos ela veio e aí a gente já iniciou a amamentação. Então, isso aconteceu ainda na sala de parto e isso foi muito, muito especial porque a gente sabe da importância, né? Então, eu, como pediatra, sei que isso faz muita diferença no processo da amamentação. Então, começar a amamentação assim que o bebê nasce é importantíssimo, é fundamental e é um momento muito especial. Então, para mim, isso aconteceu, foi possível, né? Porque a bebê estava bem, eu também estava bem, e a gente estava cercado por uma equipe também que sabe da importância, conhece a importância e faz isso de fato acontecer. Então, assim, os nossos obstetras que estavam lá, a enfermeira obstetra também que me acompanhou durante a gestação e estava lá no parto, maravilhosa, Nilza, também fez. E claro, minha amiga pediatra Raquel, que foi assim excepcional e também estava lá e ajudou. Então, assim, foi um momento muito bom, sabe? E muito emocionante, né? E aí depois, durante os dias que eu fiquei na maternidade, eu também estava amamentando, a bebê estava em aleitamento exclusivo, a gente não precisou de fórmula em momento algum, isso. E aí a bebê estava bem, estava hidratada, estava mamando bem, se satisfazendo, e eu continuei amamentando assim com uma certa tranquilidade. Só que quando eu cheguei em casa, eu comecei a sentir um pouco de desconforto. E aí, tava com um pouco de dor nos mamilos, né? Um pouco mais de sensibilidade. E eu continuei amamentando, né? Porque é, isso era necessário, né? Então a bebê precisava mamar. E aí eu continuei amamentando, mas eu comecei a sentir que aos poucos a dor foi aumentando, né? E aí, eu fiz algumas sessões de laser, e isso melhorou muito, né? Então, isso antes da Cris, eu fiz uma ou duas sessões de laser, se eu não me engano. E isso melhorou muito, assim, porque realmente auxilia no processo doloroso ali, dá uma amenizada na dor. E aí eu consegui amamentar mais. Quando veio a pós-dura também, esse processo
também foi um pouco doloroso, porque além de sentir dor nos mamilos, eu estava sentindo também nas mamas, né? Então, isso foi uma outra coisa também, assim, importante. É, e aí eu ficava assim, poxa, tá doendo, não tá legal. Eu sabia que não tava porque, afinal, eu conheço assim a parte teórica, né? Então eu sei que não é para sentir dor quando a gente está amamentando, a gente pode ter um pouco mais de sensibilidade ali nos primeiros momentos, mas não é para ficar sentindo uma dor constante. E eu tava sentindo muita dor para amamentar, né? Principalmente por conta das fissuras nos mamilos. Então, esse momento foi muito desafiador, assim, porque eu tentava fazer o ajuste, eu sabia que precisava ajustar a pega, mas eu não conseguia fazer isso sozinha, né? Então, é, minha mãe me ajudava, minha sogra, meu marido, mas assim, ainda não estava do jeito que deveria. Então, eu continuava sentindo dor para amamentar. E isso é uma coisa muito ruim. Inclusive, eu falei aqui no Instagram, nos meus stories uma vez, que uma das causas de desmame é a dor, porque a dor, assim, ela chega a ser uma coisa absurda às vezes, né? E aí, como é que vai ficar amamentando e sentindo dor, né? Então, muitas vezes, algumas mães deixam de amamentar por conta disso, se não receberem o suporte adequado, né? Então, o começo, ali, o comecinho da amamentação mesmo foi maravilhoso, né? Mas aí, depois de alguns dias, os desafios começaram. E aí chegou junto com a pojadura, né? Isso. E aí exatamente isso que você está falando é super importante. Eu vou reforçar novamente aqui. E achei fantástico esses stories que a Clarice fez em relação a esses primeiros sinais que ela passou, alertando as mães em relação a isso, porque infelizmente nem todo mundo tem acesso às informações de fato verdadeiras, de fatos atualizadas, né? Que vão favorecer aí no processo da amamentação de fato seguro. E a questão da dor é muito importante. A Clarice ela já tem um conhecimento em relação a isso. Então, isso, claro que ajudou e muito ela ligar o alerta, não, tá doendo, então não tá legal, então não tá certa essa amamentação. E a gente reforça novamente aqui para vocês também, aproveitando a fala da Clarice, que dor, gente, não é normal em nenhum momento da amamentação, seja no início, no meio ou no final. Tem dor, pode ter certeza aí que tem algo a mais que a gente precisa investigar, que a gente precisa fazer a intervenção. Porque senão, infelizmente, muitas mães vão atrás de algumas informações desatualizadas ou alguns comentários de mães que não tiveram sucesso na alimentação. Nós não sabemos o porquê, mas acaba fazendo com que essas mães acreditem que dor faz parte do processo. E que é assim mesmo no início, que vai doer, que vai... Nada disso, gente. Não tem essa questão de início doer. E aí a gente não pode ir atrás desses comentários, achar que a dor faz parte do processo, porque senão vai acontecer exaustão extrema dessa mãe, vai entrar em fórmula, e outra consequência pior é o que a Clarice falou. Essa mãe vai deixar de amamentar, porque nem todo mundo aguenta, porque a dor é muito forte. Não é uma dorzinha qualquer. Principalmente qual o período dessa dor? Na pós-dura, que a mama está super cheia, a gente não está conseguindo treinar essa mama com dor ainda, com machucado. Não são todas as mães que levam a amamentação para frente. E aqui eu não estou falando de mães fortes e mães fracas, não existe isso. Mas a questão emocional de cada mãe, o limiar de dor de cada mãe é diferenciado, né? E a gente precisa estar sabendo em relação a isso. Então, dor não é normal e a dor é sim, como a Clarice falou, um dos principais fatores para a mãe deixar de amamentar. E às vezes esse desmame acontece na primeira semana de vida do bebê. Exatamente porque não tem conhecimento, exatamente porque não teve uma intervenção de imediato, no tempo hábil, para a gente reverter essa situação. Então é muito importante isso que a Clarice levantou e a gente está reforçando aqui, enquanto profissionais, para vocês que estão nos assistindo, se estiverem amamentando ou que vão amamentar daqui a alguns dias, pode ficar ligar o alerta. Se tiver dor nessa mamada, não tá legal. Precisa realmente avaliar. E às vezes a avaliação, como a gente falou da história da Clarice, às vezes não basta só a avaliação da consultora e da paciente ali, não. Às vezes precisa estender um pouquinho mais essa avaliação com outros profissionais, porque a amamentação é um complexo de várias peças, digamos assim, que precisam estar em sintonia.
E aí, Clarissa, eu te pergunto, aproveitando o gancho da tua experiência, teu início da amamentação, o que mais, assim, posso te dizer assim, surpreendeu em relação a esse início? Sabendo que você é pediatra, sabendo que você já tem uma vivência muito grande na pediatria, ou seja, você convive com essas mães que amamentam, né? Convive com essas mães com essas dificuldades. E assim, o que te surpreendeu? A tua experiência com essa bagagem de pediatra? Então, assim, como pediatra, né, já atendi diversas mães e auxiliei no consultório. Então, tem algumas pacientes que chegaram mesmo assim ou com dor ou com dificuldade para amamentar, dificuldade na pega, dificuldade de posicionamento. E eu ia lá, ajudava, é, auxiliava realmente ali e a mãe conseguia, às vezes no consultório, depois em casa só, né? É, mas o que de fato me surpreendeu mais assim foi a intensidade da dor, porque uma coisa é saber que dói, né? A gente sabe que dói, que pode doer quando tem algum desajuste ali, mas a dor da fissura, ela é uma dor diferente assim do que eu já tinha sentido antes. Então é uma dor mais aguda ali, que pode ser persistente. Então, a intensidade foi o que mais me surpreendeu, né? A intensidade da dor. É, e assim, todo o conhecimento teórico, ele foi importante para saber mesmo assim, não, a dor, ela não é para estar aí e tá doendo muito, então realmente alguma coisa está acontecendo que não tá legal. E aí a surpresa da intensidade é que foi grande mesmo, porque quando a gente para pensar assim, a dor é uma das causas de desmame, aí você pensa, às vezes dói só um pouco, às vezes é uma dor ali, por que que a pessoa não consegue e tal, mas não dá para minimizar essa dor, assim. E é igual a Cris falou, não é uma questão de fortaleza, assim, porque uma mãe é forte, a outra mãe é fraca. Não, não é isso, é porque cada pessoa Age enfrenta a dor de uma forma de uma forma diferente, né? diferente. Então, e a dor ela é importante mesmo, né? E isso foi uma coisa assim que me chamou muita atenção nesse processo. E aí eu percebi assim, nossa, o conhecimento técnico, teórico, ele é super importante, mas a gente precisa é, entender um pouco mais ali da parte prática, vivencial mesmo, da experiência, para conseguir se aproximar, digamos assim, do que é a realidade. Então, isso reforçou para mim a importância do suporte, né? Não só o suporte técnico, mas também do suporte emocional, que muitas vezes quem faz essa parte é a família, né? Quem é responsável por fazer essa parte é a família, e eu sei que, infelizmente, muitas mães não têm esse suporte. Então, isso dificulta ainda mais um processo que já é desafiador. E é muito importante essa tua fala, a questão do suporte, principalmente da rede de apoio familiar, né? Não somente profissional, mas a familiar, ela conta muito. E aí, quando eu falo rede de apoio, eu coloco o pai, né, o companheiro, a companheira que está do seu lado, e a rede de apoio, que vai de fato estar ali no dia a dia, com você, vendo as suas dificuldades, e se você realmente não tiver uma rede de apoio fortalecida, de fato, que entenda do processo da amamentação, que reconheça o que de fato é a amamentação e te apoie em relação às suas decisões, isso também é um ponto muito importante para a gente trazer aqui e reforçar a questão da Sim, importância dessa rede de apoio fortalecida e presente. E isso nos traz lembrar o quê? A questão dos nossos sentimentos enquanto mãe que amamenta. E a Clarice já vem falando de sentimentos desde a primeira fala, não sei se vocês estão acompanhando. Mas, assim, existem vários sentimentos aí no processo da amamentação. E esses sentimentos, eles podem interferir de forma positiva ou negativa na amamentação, inclusive na descida do leite. Então, esse primeiro início aí, se não for bem ajustado, bem consciente do que você está fazendo, do que possa vir, né, acontecer, ele vai interferir ou de forma negativa ou de forma positiva nos teus sentimentos. E quando a gente fala de sentimento, Clarice, qual é o sentimento aí que está te acompanhando? Quais que já passaram? Então, esses aqui já ficaram lá no início, agora são esses. Então, quais sentimentos que de fato está prevalecendo nesse teu processo da amamentação?
Então, assim, uma coisa importante, né, falar sobre os sentimentos, porque como a Cris falou, isso interfere diretamente na amamentação. E quando, lá na sala de parto ainda, quando eu amamentei a primeira vez, assim, a principal coisa que eu senti foi uma alegria, uma felicidade ali muito intensa, né? Todo aquele amor pela bebê. Então, isso foi muito marcante, muito presente ali naquele momento. E aí, depois, com as dificuldades, outros sentimentos foram aparecendo, né? Então, insegurança, às vezes preocupação, assim. Ai, será que ela tá mamando bem? Porque eu estava ali amamentando, tentando fazer ali do meu jeito o melhor possível para que ela conseguisse se alimentar, se nutrir, ganhar afeto. Mas será que isso estava sendo o suficiente? Se ela estava conseguindo amamentar, mamar a quantidade necessária, né? Então, porque por conta da dor, isso acaba interferindo ali no processo todo. Então, isso era uma coisa também muito presente, né? Essa preocupação, principalmente ali naqueles momentos. Mas existiu também um outro sentimento, assim, que foi, acho que fundamental, que a Cris já falou que nós somos da mesma paróquia, né? E eu tinha, em todos os momentos, assim, além de recorrer aos profissionais, à minha família, eu recorri muito a Deus, assim, também, né? E, e pensar nisso fez muita diferença para mim, né? Então, eu sabia que ia dar certo. Podia demorar, Mas a podia vitória até chegará. sim. Então, eu sabia que ia dar certo, porque eu tinha muita fé no processo e eu sabia que as dificuldades poderiam aparecer, mas que isso ia se resolver em algum momento. E aí foi quando eu disse assim: não, eu preciso de mais alguém. Eu até falei com minhas amigas do banco de leite também, né? Eu disse: não, vou lá no banco de leite. Inclusive, para quem não tem, quem não pode ter uma consultora assim para ir na sua casa. É super importante. E para quem pode também, né, precisa de mais ajuda, de mais apoio, os bancos de leite são maravilhosos, assim, tem profissionais muito bons que ajudam e que também fazem muita diferença na vida de milhares de mães aqui. Então, assim, fica aí uma dica Uma para quem está dica. passando por isso, né, e que precisa de apoio. Então, os bancos de leite aqui na máquina, no materno, são gratuitos, você pode ir lá, são abertos e os profissionais estão sempre dispostos a ajudar, né? Então, voltando, isso, assim, eu sabia, não, vai dar certo. Eu vou conseguir aumentar, sabe? Eu tinha sempre isso comigo, assim, por mais difícil que seja, eu vou conseguir. E aí, claro que com o apoio isso foi muito mais fácil do que se eu não tivesse ninguém, né? Se eu não tivesse apoio profissional nem familiar, isso provavelmente seria muito mais difícil. Então, eu acho que isso tudo junto, assim, é que faz as coisas acontecerem, sabe? E para mim, o fundamental mesmo, por mais que a gente diga que a teoria e a prática são muito diferentes, e são, né? Mas assim, o conhecimento teórico, ele faz muita diferença. Então, por isso que as famílias precisam se preparar antes do bebê nascer, conhecer, saber, pesquisar sobre a amamentação, sobre as possíveis dificuldades, não para ficar assim, ai meu Deus, isso pode acontecer comigo, isso vai acontecer comigo, eu vou ter dificuldade para amamentar. Não, não é para isso, mas é porque se acontecer, você Já sabe o que consegue vai fazer, né? identificar, intervir, né, buscar ajuda. Então, isso é super importante, assim. E o principal que eu acho é saber realmente a importância da amamentação. Porque quando isso faz parte de você, não tem como você não tentar, sabe? Eu acho que reconhecer assim, poxa, eu sei que a amamentação faz diferença. E aqui, um outro parêntese, né? Eu sei que existem mães que têm dificuldade para amamentar. Existem algumas situações em que a mulher não pode amamentar. E aí precisa recorrer realmente ao substituto, né, à fórmula. Mas não dá para deixar de falar da importância do leite materno na vida de uma criança, né?
Então, da diferença que isso faz para a criança. E quando a gente sabe disso, reconhece, é, é como se ficasse entranhado, assim, sabe? Isso é uma coisa que faz muito parte de mim. Então, eu sei da importância da amamentação para os bebês, para as crianças, né? Assim como eu sei da importância do contato pele a pele, que é tão subestimado e que fica aí muitas vezes não é feito por milhões de motivos, né? Então, isso é uma outra coisa que está assim no meu DNA, praticamente. Então, o contato pele a pele é fundamental e a gente muitas vezes vê que isso não acontece. Mas a partir do momento que a mulher se apropria disso, e conhece e sabe realmente que aquilo vai fazer diferença, né? Porque muitas vezes é por desconhecimento mesmo, acho que é só mais uma prática ali na hora do nascimento, né? Quando reconhece a importância, a gente começa a lutar para que aquilo aconteça. Então, Acontece. eu, como pediatra, tenho isso, né? Faço esse movimento assim constante. Então, nas salas de parto, poxa, é importantíssimo o contato pele a pele e é fundamental para ajudar no processo de amamentação. Então, uma coisa está ligada à outra, sabe? E quando a gente entende isso, a gente consegue ver que o processo ele caminha de uma forma diferente. Então, por isso que eu digo assim, a consulta pediátrica pré-natal, ela é fundamental, né? Assim como a consulta com a consultora de amamentação, com a enfermeira obstetra, de conversar com o seu obstetra também, para conhecer, para entender, para ter informação, para saber onde buscar, né? Porque muitas vezes fica só buscando informação no TikTok, no Instagram, e aí, às vezes, tem muita informação ali que é equivocada, e a pessoa acaba se agarrando nisso e não consegue seguir, entende? Então, pelo menos saber assim, onde é que eu vou olhar, para onde eu vou olhar, onde tem informação ali que eu preciso, né? Acho que Cris agora pode falar um pouquinho mais aí que eu já. Não, não, tu já até respondeste que eu ia te perguntar, né? Em relação, você já falou em relação a com o apoio profissional te ajudou nesse processo, né? Então você viu que não é somente o apoio profissional, você associou a outros apoios que são super importantes, que a gente já falou da rede de apoio, do teu espiritual, né? Tá bem alinhado, ou seja, você, todos os seus, digamos assim, os seus cantos da sua vida, eles foram conectados, né? Eles foram Isso, fortalecidos para, de fato, você estar continuando aí no processo de amamentação de forma tranquila. A gente percebe na tua afeição o quanto que você está feliz com essa experiência, né? Está sendo sim, leve e é aquilo mesmo que você falou. Então, você acredita na amamentação, você via que aquilo ali era possível e você lutou. E eu sempre falo com relação ao propósito, né? Então, você tinha o propósito de amamentar a sua bebê, então você correu atrás disso. Claro que, como você bem falou, nem todas as pessoas elas podem amamentar, porém, em razões que não cabe hoje essa live a gente falar. A gente pode até marcar outro para falar somente com relação a essas condições. Mas todas vocês, mães, são bem acolhidas, certo? Porque amamentar não é somente amamentar a criança no peito. Às vezes a própria Clarice, ela não falou ainda, não sei se ela vai falar, mas ela tá doando leite, é. né? Então, Ela assim, tá doando leite. Então, quer dizer, se uma mãe não consegue, por N razões, de repente, uma baixa produção real mesmo, que essa mãe não consegue produzir leite, mas existe outras mães que têm essa benção de produzir leite suficiente para o seu bebê e ainda sobra um pouquinho para doar para outras mães. Então, assim, aleitamento materno, gente, são de várias formas. O fato da gente procurar informações, e é quando a gente fala procurar, é você saber filtrar essas informações. Informações de fato que vão agregar na sua amamentação. Então, vai buscar conhecimento, busca os profissionais, como a Clarice falou, né? A questão da nossa consulta gestacional, te preparar na gestação para realmente a gente filtrar esses fatores e te ajudar a iniciar de uma forma mais saudável. E aí vem essa questão que tu tá falando aí da eu queria só falar importância, uma né? coisa rapidinho, Pode Cris. falar, pode falar. É assim, é sobre essa parte do Do sucesso da leite? amamentação. Não, do sucesso da amamentação, né? Ah, Porque assim, existem muitos fatores envolvidos, como a gente já falou, né? Então, fatores fisiológicos, emocionais, mas existe também que a gente já falou aqui da rede de apoio, e eu acho que a gente fala muito superficialmente sobre isso, assim, de uma forma geral, né? Então, depois que eu vivi esse processo, eu percebi que isso
é uma das coisas mais importantes para o sucesso da amamentação. É. Então, assim, não tem como menosprezar o apoio que a gente recebe, porque realmente isso faz muita diferença. Então, imagina, que uma mulher teve bebê, tá passando por toda aquela reorganização do corpo, né, após o parto, e aí tá com problema na amamentação, qualquer que seja ele. Às vezes não é nem fissura, tem mulher que não tem fissura, tem outro problema, tem só uma, Às vezes só uma uma, emoção. uma mama engurgitada, às vezes algum problema emocional, alteração mesmo própria do período pós-parto, né? Mas ela não tem ninguém com quem contar. Além de tudo isso, aí ela ainda tem que lavar roupa, cozinhar, tem que arrumar casa, não dorme, né? Não tem possibilidade de dormir, porque quando o bebê está dormindo, ela tem que dar conta de outras coisas. Então, como que essa pessoa vai conseguir viver isso de uma maneira tranquila? Por mais que ela queira, por mais que ela deseje, por mais que ela, sabe? Então, isso faz muita diferença, né? Então não tem como a gente nem culpabilizar, digamos assim, porque é uma estrutura social que realmente interfere, sabe? Então, o processo de escuta, ele sempre foi muito importante nos meus atendimentos de uma forma geral, seja na maternidade ou no consultório, mas a experiência da amamentação me aproximou ainda mais das mulheres, né? Das famílias, na verdade, que chegam muitas vezes com dúvidas, com inseguranças, e aí ouvir mais profundamente, né? Então, isso esse processo todo que eu vivi, né? E eu digo assim, o processo todo que eu vivi, mas a parte desafiadora foi um pequeno pedaço, né? Então, às vezes a gente pensa também assim que a amamentação, ai, que vai ser difícil o tempo todo. Não, passa. A dificuldade ela passa, né? O desafio passa. E aí eu me lembro muito bem assim que na terceira semana, com a Amélia em casa, de- eu já estava amamentando sem dor, sem precisar de um monte de almofada, porque no começo era almofada de amamentação, tipóia de peito, não sei o que, tinha uma posição exata, se não fosse daquele jeito era mais difícil. Então, e aí na terceira semana eu já estava de boa, amamentando tranquilo, sentada Ela numa já estava cadeira coordenando comum, sozinha a amamentação. sentada numa cadeira comum, né? Então, foi muito tranquilo. Então, assim, outra coisa que eu quero dizer é que passa. A dificuldade passa. Passa. E a gente consegue aproveitar esse momento que é tão legal, assim, né? Depois que passa, porque quando tá lá no olho do furacão, meu Deus, não acredito, que coisa difícil e tal. Mas quando passa, você vê assim, poxa, que legal. Olha para Como trás, é passei por bom. isso mesmo. É, como é bom. Então, assim, insistir, né? Persistir um pouquinho ali e depois ter o resultado disso é muito satisfatório, sabe? Digamos assim. E aí, Então, pode assim, essa falar. parte de ouvir, de acolher, né, de estar ali presente, porque eu acho que quando as famílias chegam para a gente realmente tem que estar ali para ouvir, para tentar ajudar da melhor maneira possível, né? Fazer uma escuta realmente atenta, preocupada, interessada, né, naquilo que a família traz. Eu acho que isso é o mais importante. E assim, eu fico super feliz quando, confesso para vocês aqui publicamente, quando as minhas pacientes são pediatras. Ah, eu amo, porque eu sei o quanto que a gente ganha, quando eu falo a gente, as famílias ganham. Em ter uma pediatra que entenda da amamentação, que saiba de fato o que, que pode contribuir, o que pode não contribuir para esse processo acontecer. Esse olhar do acolhimento é super importante, a escuta ativa, porque às vezes algumas partes da amamentação a gente consegue fechar, encaixar as peças com uma boa escuta dessa paciente, dessa família. E às vezes não é só escutar com o ouvido, gente, mas também observar todo o ambiente. Quer dizer, ali tem uma pecinha ali solta e a gente, ó, observou. Então, realmente, essa fala da Clarice é muito importante, do acolhimento, da escuta dessas famílias. É importante você estar presente, agora eu estou falando para os profissionais, né, de saúde, principalmente, estar presente de fato.
nessas famílias, acolhendo essas famílias e escutando. Porque às vezes chegam muitos pacientes, talvez chega também para a Clarice da mesma forma. Ah, eu já passei por vários profissionais e nada resultou, e eu estou aqui quase para desistir, desesperado, o que é que eu faço? E às vezes o problema não é tão grande assim. Mas foi tipo virando bolinha de neve, e aí a gente não conseguiu entender. Por quê? Porque às vezes nesse acolhimento faltou algo, nessa escuta faltou algo que poderia fechar já essa amamentação desde o início. E quando a gente falou que a questão dos sentimentos iniciais, é a Amélia que está entrando em cena, É, pode entrar, eu pago na acordou. hora agora. Ó, e para te ver como as coisas são tão certas, tá aí a resposta, né? A gente está falando, mas a gente está conectada no ouvir e no observar. Então, eu estou observando ali que Clarice estava tipo assim: eu pego ou não pego? Seja muito bem-vinda, princesa. É Oi, ao vivo e a cores pessoal! aqui. Tudo bom? Então, é exatamente isso. A gente acolher as famílias, a gente saber até onde que a gente vai. Nós não somos nós que vamos aumentar pelas famílias, são as famílias que vão fazer a amamentação. A gente está ali para dar o suporte profissional, o suporte técnico. E muitas das vezes a gente também dá o suporte emocional para essas famílias, principalmente quando a gente percebe que esse lado aí da rede de apoio é bem fragilizado. E eu trago aqui para reforçar o que a Clarice já falou anteriormente. Não sei se todos estavam aqui, mas ela trouxe uma pauta muito importante em relação a essa rede de apoio estar preparada e estar de fato presente na vida dessa mãe que amamenta, porque isso também é um dos principais fatores que afasta essa mãe da amamentação, que faz ela desistir. Porque, gente, se a mãe não tem nem tempo para tomar um banho de 5 minutos, nem um minutinho para descansar, ela não vai aguentar. Até porque os primeiros 15 dias são bem punks mesmo. Não é fácil. Independente de desafio ou não. Aí eu sempre falo, Clarice, porque mudou toda a rotina dessa família. Aí a bebê, a Amélia aí, eu até falei isso pra Clarice, não sei se ela se lembra. Vai ter 30 versões dela. Então, cada dia é uma bebê diferente. Então, você, família, vai começar a conhecer essa criança. E você vai começar a conectar com ela. Sabe, olha, esse chorinho aqui é de fome, esse chorinho não é de fome. Esse chorinho aqui ela quer dormir, ela trocar a fralda, ela quer só o aconchego da mãe ou do pai ou da família. E tá tudo bem. Então, isso é muito importante, a questão do acolhimento e da escuta ativa dos profissionais. Eu fico super feliz, estou falando de Cris, coração, muito feliz quando minhas um- pacientes são pediatras, só uma porque eu outra sei coisa, que a gente ganha mais nessa rede de apoio profissional. uma outra coisa assim, né? Lembrando de desmame, é que tu fala assim, ah, o bebê chora. E ele chora por vários motivos. Mas muita gente associa assim, ah, não, o bebê tá chorando, ele tá com Fome. fome. Tá chorando, tá com fome. Tá chorando, então meu leite, se ele É tá com fraco. fome, eu não tenho leite suficiente, ou meu leite é fraco, sabe? E não, o bebê chora por vários motivos, e bebê chora, né? E Principalmente é a forma recém-nascido, de comunicação chora. dela, né? A primeira é a forma de Exatamente. comunicação. Então, isso não quer dizer que. Opa! Isso não quer dizer que você não tem leite ou que o leite é fraco, né? Exatamente. É conhecer, né? É conhecer todo o processo, conhecer os sinais que a criança tá emitindo, conhecer os sinais da sua mama durante a amamentação, isso é muito importante. E aí, para eu não esquecer de comentar, Clarice falou também em relação que depois de 3 semanas ela já amamentava de forma bem tranquila. Não tinha mais ajuste aqui, ajuste ali, era de qualquer forma. E isso é importante estar trazendo para vocês também. E eu sempre reforço também nas minhas avaliações iniciais esses pequenos ajustes que a gente faz, olha, mas se você tiver uma poltrona, ok, se tiver uma almofada, ok, mas isso não são acessórios que são obrigatórios ou que vão fazer você amamentar. Eles vão auxiliar, né, no processo para facilitar. E isso é bom de trazer porque às vezes a mãe diz assim, ir na rua, como é que eu vou amamentar? Eu não tenho eu não tenho poltrona, eu não tenho almofada. Como é que eu vou fazer? Às vezes, isso aí, essa preocupação tão mínima, mas já assim bloqueia a descida do leite. Então, fique com o coraçãozinho de vocês tranquilos. A bebê de vocês, se tiver uma mama macia e flexível, a mãe está conectada com ela vai mamar de qualquer jeito. Você vai ajustar. O que é importante é ajustar. Pegue o posicionamento aí. Independente do local que você estiver. E como Clarice falou, isso é só inicial.
A Amélia já tá mamando do jeito que ela quer, o horário que ela quer. Daqui a pouco ela vai mandar uma foto pra gente socializar no Instagram. A Amélia de cabeça para baixo mamando. Entendeu? Porque é assim. É só no início. É o que a gente chama de estabelecimento da amamentação. Se não está estabelecida, a gente precisa realmente ter um olhar mais atento, ter uns cuidados, né, maiores, mas depois estabelecer a amamentação, a mãe está tranquila, a bebê está mamando de boa, qualquer posição é posição. O importante é sempre observar se está fazendo a boca mesmo, abocanhar bem essa mama para poder estar extraindo o leite da mama. Isso que é importante em qualquer fase da amamentação. Mas de acessórios é de menos. Eu acho muita graça quando as mães falam isso. E eu não tenho uma poltrona, eu não tenho ir na rua. Amamento do meu jeito. Olha aí, ó, não estou falando. Quem está falando é a mãe aí que está no processo recente de amamentação. E tá tranquilo aí, né? Tudo tranquilo. E aí, para a gente deixar a nossa princesa mamando, conectada com a sua mamãe, isso é importante. Esse momento que a Clarice está vivendo, ele é sagrado. É um momento que é da mãe e da bebê, e que se puder, tipo assim, se desligar do mundo, melhor. Por quê? Porque você se concentra, de fato, na amamentação. E aí você conecta. Então, a produção, ela tá aqui, ó. A descida do leite também tá aqui. O gatilho é aqui. O controle é aqui. Se eu me distraio, se eu estou preocupado, se eu estou fazendo alguma coisa, pode não ser tão prazerosa essa amamentação. E às vezes a criança traz toda a digamos, a nossa agitação do dia a dia, interfere também na bebê. Isso é importante estar trazendo aqui também, aproveitando que Clarice está fazendo a prática ao vivo na amamentação, que às vezes quando a gente não está legal na cabeça, não está centrada na amamentação, está preocupada, isso pode, todo o estresse da gente interfere na criança. E às vezes a criança vem, ela pode até falar com mais propriedade, a criança vem pra gente totalmente irritada, aí não quer mamar, e às vezes não tem nenhum problema na amamentação em si, mas está o problema na conexão mãe-bebê. Porque todo o estresse da criança, da mãe, passa para a criança. Se a mãe está do jeito que ela está, alegre, tranquila, relaxada, ela vai mamar de boa, ela vai dormir de boa. Porque todo o estresse do ambiente interfere também no comportamento da criança. Isso, verdade. Então é isso. É verdade. E aí, para a gente finalizar a nossa live, eu queria que você deixasse uma liçãozinha de casa, né? Falasse para nossas mamães que estão nos assistindo ou que vão assistir se essa live, se Deus quiser, ficar gravada, né? Tomara que dê certo, né? Tomara que dê certo, porque já caiu umas 3 vezes aí. Qual o conselho? Se é que existe um conselho que a gente possa, né, deixar para as mães que vão amamentar ou que já estão passando por essa fase da amamentação e também para nossas colegas da área de saúde. Qual o conselho que você, enquanto mãe pediatra, daria para essas mães hoje e profissionais? Bom, então, conselho é uma Olha a coisa difícil, assim, responsabilidade. é uma coisa difícil de dar, né? Mas eu vou fazer algumas sugestões, assim. Opa, só um minutinho. Traz uma fraldinha pra mim, por Tranquilo. favor. Ponto, ponto, ponto. Escutei tudinho. É isso mesmo, Amélia. Gostei do conselho. Então, assim, uma sugestão, né? A primeira, na verdade, é aquilo que eu já tinha falado. Então, é importante se informar antes do bebê nascer, né? Ler, Isso. procurar os profissionais, conversar com o seu obstetra, com a enfermeira que está te acompanhando, se tiver, com a consultora, com o pediatra que vai acompanhar o seu filho. Então, isso faz muita diferença, né? Eu acho que é uma das coisas que mais faz diferença. Ler bastante sobre a amamentação, entender por que que é importante? Por que que a gente fala tanto sobre a amamentação? Por que que existe um mês para amamentação, né? Então, eu acho que isso faz diferença. Então, se informar, ler, conhecer, saber onde pesquisar, saber com quem pode contar, né? Então, essa é a minha primeira sugestão. A É, segunda, sim, eu acho que é não ignorar a dor. Então, tá doendo, vamos ver o que está acontecendo, né? Procurar ajuda, é, o quanto antes, o mais rápido possível para que a dor suma e a pessoa consiga amamentar
adequadamente, né? Com mais tranquilidade. Outra coisa, assim, como a gente já falou, é a rede de apoio. Então, ter por perto, assim, pessoas que realmente vão te ajudar ali naqueles primeiros dias. Tá aqui, tá aqui. Nos primeiros dias ali, naquelas semanas mais desafiadoras, né? Então, acho que isso. E para os profissionais, né? Para os profissionais de saúde que lidam com mães ali nesse processo de amamentação, eu acho que o mais importante é ir além do protocolo, sabe? Assim, sair um pouco do protocolo. Claro que os protocolos são super importantes para dar um norte, mas assim, validar também o que a mãe está trazendo, escutar, oferecer uma atenção ali, orientação com paciência, ser um pouco mais empático, né? Então, eu acho que isso é super importante. E entender também que a gente faz parte de uma rede, né? Uma Então, a rede. integração dos saberes, ela é fundamental também. Então, não dá para o pediatra conduzir sozinho, o obstetra sozinho, né? Então, a gente precisa estar ali integrado. E saber o nosso papel, saber que a gente faz parte de um processo maior, que começa Isso. ali na gravidez e se estende depois do parto. Perfeito. Anotei todos os conceitos. Todas as sugestões perfeitas. E realmente é isso, né? É ter esse Sim, olhar mais diferenciado, é sairmos da caixinha, né? É atender fora da caixa, não ficar limitado a esse protocolo e também não achar que o paciente é nosso, que só eu tenho o dom da palavra, o dom do martelo, digamos assim, em relação a isso. essa paciente. Não. A paciente, primeira coisa A que você melhor forma é falou, compartilhar, né? Porque aí cada compartilhar. um E levar em consegue consideração a mãe, né? A isso. família, né? A família, a gente pode sugerir várias coisas, mas o martelo final, a decisão final é da família. E estamos nós aqui, tanto como consultoras, né, pediatras e outros profissionais da área de saúde, para acolher bem essas famílias, para sair de fato dessa caixinha, tem que atender fora da caixa, ver a sua complexidade do processo e lembrar que se a gente precisar de um apoio de outro profissional, isso não é vergonha para ninguém. A gente está precisando estender a Muito assistência pelo para essa contrário, família, né? né? Vai A gente somar o precisa, benefício dessa a família. gente precisa saber pedir ajuda para ter sucesso, né? Então, Exatamente. Porque senão a gente vai esse é o limitar, né? recado. Eu acho que a gente deixou bem claro para eles entenderem. Clarice, ó, muitíssimo obrigada. Deus te abençoe, abençoe nossa Amém. princesa e toda a sua família. E assim, eu tenho certeza que essa live ajudou muito a clarear e até dar esperança para muitas mamães, né, que estão já nesse processo de amamentação ou que vão Isso, começar, ver que não é tão simples assim, que a gente precisa ignorar a amamentação e que também, se tiver desafio, que esses desafios, na maioria dos casos, eles são sim superados, né? Essa fase ruim, ela chega ao fim e que isso, o importante é viver um dia de cada vez, né? isso. Buscar, viu que tem alguma coisa de errado na sua alimentação, ligou o alerta, busque o acompanhamento, né? Busque o profissional para você saber de fato por que a alimentação não está legal. E às vezes não está legal, às vezes é só uma questão de um pequeno ajuste aí que está faltando no olhar que a gente enquanto profissional, a gente enquanto família, a gente não consegue enxergar. E isso é muito bom, você estar atento em relação a isso. Saber quando solicitar ajuda. E essa ajuda vai sim favorecer que vocês continuem amamentando, mas só que de forma tranquila, de forma segura. E vocês vão estar proporcionando o melhor alimento para o bebê de vocês. Então, muitíssimo Então, obrigada mais uma vez. muito E obrigada também pelo convite, Cris, né? E eu falo assim, a amamentação não é plug and play, e inclusive eu tinha dado essa exata, e esse é o sugestão tema, para para a live, né? live. Para o título da live, mas aí a gente achou melhor mudar. Mas é isso, a amamentação não é plug and play, mas é possível, né? Hashtag. É Hashtag aí. possível, mas é super possível. É Então é possível. isso, gente. Um Ó, abraço, se precisarem de ajuda, estou à estamos disposição. aqui. Beijo, fique com Deus e até a próxima, pessoal. Muitíssimo Até. Tchau, obrigada, viu? tchau. Tchau.